qual seria a trajetória, né, de desenvolvimento da maturidade da liderança? A primeira coisa que eu vou dizer aqui para vocês é que existem 5 grandes estágios. Eu estou trazendo aqui em estágios de uma forma que você possa entender. Não quer dizer que esses estágios não possam ser praticados, vividos simultaneamente. Eu separei aqui por uma forma muito mais didática, para poder trazer didática para você poder entender e se localizar nesses estágios. Qual é o primeiro estágio? O primeiro estágio é quando você entra numa empresa como colaborador individual. Né? Você entrou ali como colaborador individual, você não está exercendo nenhum tipo de gestão ainda. Veja, eu não estou falando de liderança, eu estou falando de gestão, porque você, como colaborador individual, pode sim exercer a sua liderança. Então, qual é o primeiro movimento de desenvolvimento? Qual seria o primeiro estágio? Seria onde você será líder de si, onde você está praticando um movimento de você começar a se observar muito na sua carreira profissional e também na sua vida pessoal, tá? Porque essas duas coisas elas se cruzam. Como líder de si, o que você teria que estar focando ali no seu desenvolvimento técnico, desenvolver a sua disciplina, porque todos os atributos, todos esses estágios que eu vou falar aqui do desenvolvimento da maturidade, são significativamente importantes porque eles são base para o próximo estágio. Então, como líder de si, era sua disciplina, começar a trabalhar a sua resiliência, o seu processo de autoconhecimento, você começar a observar o seu entorno, sua capacidade de observação do seu entorno. Veja, isso não tem a ver com você ter equipe ou não, porque você pode participar de vários círculos, né? Você pode participar de processos de gestão de projetos, de alguma reunião com alguns executivos. Liga ali o seu estágio de curiosidade, sabe? Liga o botãozinho da curiosidade e começa a prestar atenção nas coisas. Ser líder de si significa dizer que você está se tornando cada vez mais responsável pelo seu próprio autodesenvolvimento. Ó, esse estágio ele é tão importante para a sua independência como profissional corporativo, que poucas pessoas desenvolvem isso. Elas chegam lá na frente a alguns cargos mais elevados, ainda acreditando que a empresa tem que investir nelas, tem que botar elas para fazer treinamento, quando isso deveria ser uma atribuição que a gente deveria desenvolver lá no início da nossa carreira. Então, como líder de si, lidere-se. Se coloque nos treinamentos que você precisa. Comece, Miguel, nessa fase, nessa etapa, talvez o profissional não tenha tanta grana. É verdade, mas o YouTube está aí, a gente está aqui no YouTube falando sobre um conteúdo extremamente relevante. Vai do profissional, da pessoa, buscar a informação, buscar entender, buscar se desenvolver. Ela ouve alguma coisa, ela vai atrás. Então, o líder de si, ele está buscando o seu autodesenvolvimento, sua autodisciplina, é onde ele está se localizando no mundo corporativo. Qual seria o segundo estágio? É quando você passa, aí sim, a ter uma equipe, nem que seja uma pequena equipe. Né? Então, ali você vai passar a ser gestor, líder gestor, gestor de pessoas. Olha que interessante. Existe uma diferença, e aqui especificamente, quando a gente sobe, né, a gente sai de um estágio de contribuidor individual e começa a coordenar, a gerenciar uma equipe, qual é o foco principal da pessoa que senta numa cadeira como essa? É fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque ela tem um desejo de provar que ela é capaz de assentar naquela cadeira com uma equipe. É um dos estágios mais difíceis. Porque o que acontece neste estágio? Como o profissional corporativo ele está muito mais focado e preocupado em entregar o resultado, ele está usando muito mais um chapéu de gestor. Guardem essa definição, líder gestor. O líder gestor, imagine se ele é o dono da lojinha. Então, ele está muito mais preocupado e focado se está dentro do orçamento, se está entregando resultado, se está dentro do KPI, se o funcionário chegou na hora, se ele foi embora na hora certa, se ele participou da reunião, se ele está cumprindo os objetivos. Ele está muito ali dentro da administração
do setor que ele está. Então, é super natural isso, tá, pessoal? Isso é super natural, porque a pessoa acabou de sentar na cadeira, ela quer fazer acontecer. E qual que é o grande cuidado? Uma pessoa que dá um passo como esse é não querer fazer mais do que ela fazia na cadeira anterior. E isso em todos os estágios que eu vou trazer aqui. Porque o que te fez ser promovido ou promovida não vai ser tão mais exigido como aquilo que será exigido na cadeira nova. O que isso quer dizer? Se aqui você era um excelente planilheiro, se você passa a ser um líder gestor, aqui não, o que vai ser exigido de você não é fazer planilha, é fazer com que as pessoas façam planilhas, entende? E entregar as planilhas no momento certo. Então, o líder gestor, ele tem uma posição muito mais de administrar o processo. Qual é o próximo estágio de desenvolvimento da maturidade? É quando você passa a se tornar um líder coach, porque você já desenvolveu uma confiança no processo de administrar aquele setor, aquela área, aquele departamento, e você passa a ter um olhar para desenvolver mais as pessoas. Então, depois do líder coach, qual é o estágio que acumula? É o líder mentor. Qual é a diferença? O líder coach ele vai ajudar as pessoas no desenvolvimento. O líder coach, o líder mentor, perdão, ele começa a compartilhar experiências. Ele começa a falar um pouco do estágio de desenvolvimento dele, de como ele chegou lá. É um processo de orientar as pessoas a partir da própria experiência. Isso quem faz é o líder mentor, não é o líder coach, tá certo? Depois que você chegou num líder, você passou no estágio de líder mentor, o que se acumula? Qual seria o topo? O líder transformador. É o líder que sabe desenvolver e conduzir processos de mudança. Ele sabe instituir um processo de carreira. Ele trabalha no nível inspiracional das pessoas que estão abaixo dele. Então, a gente está falando de um líder que, se tiver que criar um departamento ou redirecionar um departamento, uma diretoria, ele tem essa habilidade, que, novamente, acumula o líder mentor, acumula o líder coach e acumula o líder de si. Não tem como você ser um bom líder transformador se você não for um bom líder mentor. Não tem como você ser um bom líder mentor se você não for um bom líder coach. Não tem como você ser um bom líder coach se você não for um bom líder de si. Guardem essas referências, porque elas ajudam a você entender todas essas atribuições.